E disseram-me os restantes que ficaram do cativeiro: lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas ao fogo. Podeis vos assentar. Quando nós começamos a ler o livro de Neemias, nós começamos a entender que Deus usa um homem comum com um chamado extraordinário. Se eu fosse você, eu já estava dando glória, porque eu estou liberando uma palavra profética dizendo: você é comum, mas Deus escolheu você para fazer algo extraordinário. Neemias, ele está trabalhando como copeiro dentro do palácio. A função primordial de Neemias era experimentar a comida, toda a comida e bebida que seria colocada na mesa do rei. Nos tempos antigos, era costume, quando alguém ficava infeliz, triste, descontente com o reinado, usava-se a arma do envenenamento. Neemias era aquele que colocava a própria vida em risco, para que na mesa do rei não chegasse comida contaminada. Quero liberar nessa noite para essa igreja e para esse ministério, que nós sejamos também como Neemias, que nós venhamos nos colocar a tal ponto de lealdade, que não venhamos permitir que na mesa dos nossos líderes chegue fofoca, chegue mentira, chegue contenda. Que nós possamos de tal maneira ser leal, que quando a mentira, a fofoca chegar, nós falamos: da minha igreja não, da vida do meu pastor não, no meu ministério não, porque eu sou Neemias, que levo só comida boa para a mesa do meu ministério. Neemias, ele está com esse chamado, e o Espírito de Deus está falando com ele, porque Deus nos coloca em lugares pontuais e fala conosco. Não é normal você dizer, às vezes eu encontro com pessoas que dizem assim: pastor, eu estou lá na igreja, mas faz tempo que Deus não fala comigo. É porque nós que servimos a Deus nesse tempo novo, a pastora trouxe algo muito importante aqui. Eu sou daquela época que, quando nós tínhamos guerra a gente tem do mesmo jeito, mas quando uma irmã tinha guerra, as irmãs de oração iam na casa fazer campanha. Ficava 7, 8 dias lá orando até Deus dar uma resposta. Nós abrimos a casa com tranquilidade e sabedoria, porque sabíamos que era mulher e homem de oração. É que agora nós queremos receber as respostas de Deus através dos profetas do YouTube. Abrimos lá o YouTube, e aí tem alguém que é audacioso e diz: assim diz o Senhor. E a gente pega e chora e fala: está falando comigo. E não valoriza a palavra ministerial ou pastoral que está sendo liberada dentro da igreja. Ei, querida, ei, querido, você não precisa de profecia. Você precisa acreditar no que é liberado no altar, naquilo que Deus, através da sua palavra revelada, Ele diz que faz, e Ele é fiel para cumprir o que está fazendo. Assim como Neemias, nós também temos um chamado para reconstruir o que foi destruído. Neemias está trabalhando, o coração dele está pulsando, e os irmãos deles estão em Jerusalém. A Bíblia diz que os irmãos, quando chegam, eles trazem a notícia: sabe, Neemias, os muros estão derribados. Nós estamos sentindo-nos como perdidos, estamos desesperados, tristes e abatidos. Neemias, ele escuta e ele não se preocupa com a matéria. Ele pergunta: e o povo? Os que ficaram lá, como estão? Eu já entendo que quem tem chamado não se preocupa com os bens materiais, mas se preocupa em ganhar almas para Jesus. Não, você trabalha e Ele traz. Você trabalha, Ele te recompensa. Eu costumo dizer que o altar, o serviço que nós prestamos a Deus, Ele não permite ficar devendo nada para nós. Talvez você está vivendo um projeto ou uma fase de perdas, porque você ainda não se disponibilizou a fazer a obra do Senhor. Pastor, eu não sei pregar. Sabe lavar um bom banheiro? Sabe colocar um copo de água no altar?
sabe anotar a placa do carro, sabe varrer uma igreja, isso também é obra. Sabe fazer evangelismo fora das 4 paredes. Um dia eu também tive os meus muros destruídos, muros perdidos na dor e na decepção, muros perdidos o qual eu tentei reconstruir no vício da bebida, no vício do cigarro, no vício da prostituição. Mas Deus levantou uma menina com apenas 6 anos para reconstruir a minha história. Eu estou profetizando para mim e para você nessa noite, que nós não seremos igreja de 4 paredes, nós seremos aqueles que reconstruiremos muros familiares de outras pessoas. Nós sairemos pelos campos, pelos vales, pelas cidades, dizendo: eu conheço um Deus que restaura, que renova e que faz nova todas as coisas. Neemias, ele sente, ao receber a notícia, o coração dele se enche de piedade. E ele vai orar. Eu disse pela manhã, eu vou ter que dizer de novo: a maior arma que Deus deixou para nós ainda é a oração. Tem hora que eu não sei orar. Tem mediante as lutas. E eu aprendi isso não faz muito tempo. Faz muito tempo não. Muitas vezes, lutas, eu tinha medo. Eu chorava e dizia: Deus, essa luta vai me engolir, vai acabar comigo. E aí eu percebi que eu estava duvidando de que Deus podia fazer de um cenário de vergonha, transformar em dupla honra. Hoje, quando as lutas vêm, eu falo para Deus: eu não sei orar, eu estou com medo, então eu vou louvar. Acho que é por isso que vocês estão vendo eu cantando todos, sempre antes do culto. E daí eu recebo até o espírito de compositora lá em casa. Começo a fazer uns hinos. Vocês nunca fizeram isso? Começo a fazer uns hinos ali que eu falo: olha, se eu conseguisse fazer isso na igreja, não tinha Cassiane que me segurasse. Eu louvo, porque quando nós não temos a palavra certa para engrandecer e agradecer a Deus por aquilo que Ele está fazendo em nós e por nós, que saia dos nossos lábios um cântico. Não, Deus não te trouxe para você viver vergonha. Deus te trouxe para que através de você e por você, uma nação viva uma dupla honra. Neemias está orando, e a Bíblia diz que enquanto Neemias está orando, ele também está trabalhando. Eu escuto e vivencio algumas pessoas que dizem assim, mudam de cidade, mudam de ministério, e eles dizem assim: o pastor vem e fala: você veio da onde? Cadinho, de onde você é? Eu sou de São Paulo. E aí a gente se apresenta, e aí de repente a gente fala, né? Olha, pastor, lá eu pregava, eu cantava, eu varri igreja. E aí o pastor fala: a gente quer usar você aqui também. Eu estou orando. Peraí, você está orando, mas pode continuar trabalhando. Você está orando, mas você pode continuar exercendo os dons e os talentos que Deus te deu. Não é porque Deus tirou você da localização, da casa, do movimento, do globo, daquilo que você vivia, que você vai precisar pedir confirmação de Deus se Ele pode te usar aqui. Se Ele te trouxe aqui, é porque é aqui que Ele vai te usar. Ora, mas trabalha. Neemias está orando, está trabalhando, e o rei, ele olha e percebe que Neemias está com um semblante triste, um semblante diferente. O rei olha para Neemias, e Neemias encara o rei, e quando o rei faz a pergunta, Neemias, com muita ousadia, ele responde: como posso eu estar feliz, sabendo que toda uma nação está passando por uma vergonha? Rei querido, como pode nós, igreja do Senhor, ficarmos felizes, confortáveis, sabendo dos grandes desafios que a igreja vai enfrentar daqui para frente? Não vai melhorar, vai piorar. Que se nós não tivermos consciência, se nós não tivermos determinação, se nós não tivermos foco da responsabilidade que Deus colocou na nossa mão, nós podemos errar de novo nas nossas escolhas, errar de novo nas nossas decisões, e aí as coisas tendem a piorar. Ore, porque quando a gente ora, as coisas tendem a melhorar. Neemias, ele está triste, mas ele tem um chamado. Copeiro na Babilônia, estando numa situação confortável, ele se preocupou. Você está confortável, mas você precisa preocupar com o outro. Não estou dizendo cuidar da vida do outro. Você
Você não... Não cuida da sua vida. Tá forte esse vento, mano. Estou sentindo meu cabelo balançar. Já dei umas 2 respiradas para ver se vai, mas não vai indo, não. Obrigada. Quando sentimos dor em relação a uma situação, seja familiar, ministerial ou pessoal, isso pode ser Deus nos chamando para agir. Ei, quando você sente dor por uma situação, isso é Deus te chamando para agir. Vou contar algo que eu testemunhei ontem. Aos 8 anos de idade, de 7 para 8 anos de idade, eu fui iniciada. E dessa iniciação aconteceu um estupro. Um homem, numa idade de adulto, amigo da família, de confiança dos meus pais. Eu sou da época que se comprava com caderneta. Eu tenho 60 anos. E ali, como criança, eu tinha um déficit, ou um defeito, que eu necessitava de palavras de afirmação. Eu necessitava que as pessoas dissessem, como criança, de que eu era linda, de que eu era esperta, de que eu era inteligente. Porque essas palavras, elas não existiam dentro da minha casa. Eu preciso dar um alerta para você. Não adianta você ser uma bênção aqui dentro e ser uma desgraça dentro da sua casa. Meu pai era um homem alcoólatra, minha mãe era uma mulher escondida nas dores de um casamento falido, e eu era uma criança que me sentia abandonada. Eu tinha um pai vivo, presente dentro da casa, mas ausente na sua paternidade. E nessa ausência, eu encontro com um homem, dono de um mercado, que começa a oferecer aquilo que a minha casa não oferecia. Ele dizia: você é bonita, você é inteligente, você vai ter um futuro brilhante. E quando ele viu que eu comecei a confiar nele, e muitas das vezes esse elogio vinha seguido de um lápis de cor. Quando eu digo um lápis, é um lápis mesmo, não é uma caixinha. Um lápis de cor, vinha seguido de uma lata de sardinha, vinha seguido de bife, de um pão. E aquele homem foi conquistando a minha confiança. E quando eu menos esperei, eu estava sendo estrupada por aquele homem. Eu fiquei 4 anos num lugar de dor, num lugar onde eu tinha medo que os meus pais descobrissem, onde eu tinha medo da dor que eu passava naquele momento íntimo, mas eu não conseguia sair de lá, porque naquele único lugar era onde eu me sentia amada. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, aí eu tenho 35 anos de evangelho. Aquele homem, ele me abandonou, me deixou, saiu da minha história, da minha vida, quando eu tinha 12 anos de idade. É lógico que depois dos 12, até eu conhecer a Jesus, muita coisa aconteceu. Não vai dar tempo de eu falar sobre isso, e nem quero falar sobre isso, que não é sobre isso que é a pauta da pregação. Mas quando eu cheguei para Jesus, eu entreguei a minha vida inteira a Ele. Fiz confissão de todos os meus pecados, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. E é claro que a igreja, ela foi se evoluindo, ela foi trazendo uma maturidade cristã na vida daqueles que seguem a Cristo. Quando eu conheci o Senhor Jesus, tudo era demônio. Tudo ela coloca a mão, baba, dá uma torcida e vai embora para casa. Depois as igrejas foram acordando e nós conseguimos entender a respeito da saúde mental, a respeito da síndrome de pânico, autismo e traumas, feridas na alma. Eu era uma mulher que pregava, que vivia bem, que vivia num habitat espiritual tremendo, mas de vez em quando eu me sentia abatida, de vez em quando eu me sentia sem forças, chorando. E aí eu descobri, através de um telefonema, há 4, 5 anos atrás, a minha amiga liga e fala: meu pai está doente. Quem é o pai dela? O pedófilo. Meu pai está doente. Eu falei: ô Sandra, de todos os nomes que ele grita, é o seu nome que ele fala. Ele diz que tem muita vontade de te ver. E eu no telefone conversando com ela, falei para ela: eu estou tão ocupada, hoje eu prego, estou trabalhando e tal, dei um monte de desculpa e desliguei o telefone. Ela falou: não dá para você vir? Eu falei: não.
Desliguei o telefone e quando eu desliguei, eu disse assim: Deus, não inventa. Eu já perdoei aquele homem. E Deus falou para mim: você tem certeza? Eu falei: Deus, eu já perdoei. E passado não sei quantos dias, Deus me levou no mercado da cidade e me impulsionou a comprar uma lata de sardinha. Eu compro a lata de sardinha e quando eu vou colocar a lata de sardinha, quando eu chego em casa que eu coloco a lata de sardinha na mesa, Deus fala para mim: faz uma macarronada. Que eu vou abrir a lata de sardinha, eu lembro daquele homem, ele me estuprou. E eu percebi que eu não tinha perdoado. Ei, querido, enquanto você continuar com a mala do seu passado, cheio de mágoas, cheio de falta de perdão, não tem como na sua história acontecer uma reconstrução. Eu parei tudo que eu estava fazendo, liguei para a filha daquele homem e eu disse: eu vou. Larguei tudo que estava fazendo e fui ao encontro daquela família. Quando eu cheguei, aquele homem estava deitado, enfermo, e eu cheguei e já fui direto abraçando ele. E à medida em que eu o abraçava, eu dizia para ele: eu te perdoo. Eu preciso liberar você de dentro do meu coração. Eu quero poder viver o melhor de Deus, sem nenhuma marca, sem nenhuma sequela daquilo que eu enfrentei no passado. Aquele homem também me abraçava: se você quiser me acompanhar, eu deixo. Aquele homem também me abraçava e ele dizia: perdão, perdão. Eu sei que eu não podia fazer isso com você. Aí quando ele viu que nós estávamos sarados na esfera da calmaria de Deus, ele disse para mim assim: você me perdoou mesmo? Eu falei: está perdoado. Ele chamou a família, chamou a esposa, chamou os filhos, e ele contou: eu sou pedófilo, eu estuprei a Sandra. A família caiu em pranto, chorando, e eu também chorando, orei ali e fui embora. Quando eu cheguei em casa, eu entendi que Deus me colocou na política para que eu fosse voz das crianças, para que eu fosse a voz que fosse o pré, que não deixasse acontecer a pedofilia chegando no lar. É por isso que muitas das vezes eu falo: pai, seja presente. Não importa se ao longo da sua vida aconteceu um divórcio, ou talvez você não conhecia Cristo, e aí você teve um relacionamento. Eu tenho um filho que não tem nada a ver com o meu casamento. Eu tenho um filho de uma festa de carnaval, numa festa de uma orgia, de uma festa pagã, onde 5 homens rolaram comigo ali, e saiu o Jonatas. Daí um dia Deus despertou a cabeça de um, chegou e falou: eu sou pai dele, ele é minha cara. Fizeram o DNA e não é de ver que era. Deu certo. Estou dizendo: seja pai. Não, você que casou com uma pessoa divorciada, viúva, ou um pai que teve um filho fora antes de conhecer você, ou também, né, talvez. Não vou falar de chifre agora que não vai dar tempo. Essa criança não pode pagar pelo teu erro. Essa criança não pode pagar pelas falhas do nosso passado. Eu vejo mulheres que às vezes dizem assim: eu não deixo ir ver, porque agora ele é meu marido, ele vai lá para ver a outra. Ô querida, se ele quisesse ver a outra, ele vai o dia, a hora que ele quiser. Agora deixa ele ser pai. Ei, você pai, para de ser covarde também, de achar que porque dá uma pensão de 150, 200 reais, ó, a mãe do meu filho está fazendo escova. Eu nem cabelo tenho, porque a pensão não dá. Se for usar todo o dinheiro, a pensão não dá. Não tem pensão não, meu filho já tem 40 anos. Mas o que eu quero dizer é que não é o dinheiro, é a presença paternal. Você não tem noção o como a falta do meu pai quase estragou toda uma vida minha. Ei, pai, acorda, cuida dessa criança, cuida desse filho. Ei, mulher, acorda, cuida dessa criança. Não deixe que o ciúme, que o orgulho venha defraudar a história de alguém. Eu sonhava em andar nos pés do meu pai. Eu olhei para aqui, está tudo maior do que eu, não vou dar conta. E eu acho que esse menino, sabe que ele tem coragem? Você tem coragem de vir aqui um pouquinho? Tem? Um dos meus maiores sonhos. Os maiores sonhos da minha vida era andar assim. Oh my God. Eu sonhava com meu
Eu sonhava que meu pai me colocasse. Talvez você está sonhando que o seu filho precisa de um iPhone, de um iPad, de um carro. Tudo que o seu filho precisa de uma atenção, de um carinho. Ele precisa da tua presença. Ele precisa saber que quando o adversário chegar, porque quando eu saía daquela dor do banheiro, do estupro, eu sabia que eu não podia contar nada para o meu pai, para minha mãe, porque o que eles esperavam era carne, o que eles esperavam era saidinha. Eu cheguei em casa com o dente quebrado, eles não perguntaram como estava funcionando, porque onde eu quebrei meu dente. Ei, quem quer reconstruir se importa com os outros. Quem quer reconstruir no cenário onde Deus o coloca, ele é como flecha veloz para anteceder o fracasso de alguém. É por isso que Deus fala: eu vou na frente. Deus, ele não vem atrás, eu vou na frente, endireitando os caminhos. Talvez você vai dizer assim: pastor, então a senhora entendeu que esse estupro foi para o seu bem? Eu entendi que esse estupro foi para o meu mal naquela época, mas hoje é para o meu ser uma voz profética, alertando famílias, fazendo projetos de lei, conscientização nas escolas, dizendo: o pedófilo pode estar em qualquer lugar. Fica esperto, cuida da tua casa, cuida da responsabilidade daquilo que Deus colocou sobre a tua mão. Neemias, ele está sentindo uma dor a respeito da situação. Eu sinto dores, pastor, quando eu vejo pessoas contando. E depois que eu comecei, pasmem, depois que eu comecei a falar a respeito da pedofilia, quantas mulheres, quantos homens, pós-culto vem e me abraça e diz: pastora, eu fui abusada, eu fui abusada. Eles pedem para mim orar por eles. Alguns relatam: eu achava que eu tinha perdoado, mas eu não perdoei ainda. Eu tive o privilégio de perdoar aquele homem, eu tive o privilégio de abraçar aquele homem. Aquele homem morre, e quando eu falo aquele homem, eu não falo com desprezo, mas eu falo com cautela de cuidar do nome da família dele. Eu tive o privilégio. Quando aquele homem morreu, a família ligou para mim. Aí eles já não ligaram mais para a Sandra, eles ligaram e disseram assim: pastora Sandra. Eu falei: oi, meu pai morreu. Eu falei: é? Aí ela disse assim: e tudo que nós queríamos é que a senhora viesse fazer o funeral do meu pai. Meu coração tremeu, minha perna. Falei: Deus falou: você não perdoou? Vai lá. Eu nunca tinha feito um funeral, fiz o funeral da minha mãe, aí eu fui fazer desse homem. Eu fiz o funeral dele em lágrimas, e eu creio que banhou aquele lugar da presença, do cheiro, da bondade e da graça do Senhor. Aonde há perdão tem bondade, aonde há perdão tem graça, aonde há perdão tem o perfume suave do Senhor Jesus. Ei, querido, quando nós carregamos a mala da mágoa, do ódio, da revolta, nós começamos a permitir que saia, que exale de nós uma podridão que não pertence a nós. Mas quando nós limpamos e deixamos, o Senhor trabalha de uma maneira extraordinária em nosso favor. Eu cheguei naquele velório, fiz o funeral do homem, e quando termina, toda a família, não foi um, não foi dois, toda a família aceitou Jesus. Não, e toda a família está servindo a Jesus. Aquilo que era para ser dor, tornou-se curativo na vida de alguém. Aonde foi para ser lágrima na minha infância, Deus estava falando: sou eu, Deus restaurador, sou eu, Deus que levanto muros caídos. E quando eu levanto muros caídos, eu dou alicerce, eu dou base para você continuar pregando e trazendo a confiabilidade da cura da palavra. Essa palavra cura. Neemias, ele não está sendo levado pelo sentimento de tristeza, mas ele entende que aquilo que está acontecendo em Jerusalém era um sinal de Deus para assumir uma missão. Você precisa entender que os problemas que você viveu e viverá, é para você assumir uma missão. Tem uma missão aí dentro de você. Tem uma missão de homem, de mulher, de pessoa dentro de você. Deus, Ele levanta improváveis. Neemias não era profeta. Neemias, ele não era sacerdote. Ele não era levita. Ele era apenas um copeiro. Eu fico preocupada
né? Como que Deus é corajoso. Deus é corajoso, não é, pastor Divino? Porque ele pega um copeiro. Se puder dar um pouquinho de retorno para mim. Ele pega um copeiro. Eu fui hoje num restaurante chique. Nosso pastor Paulinho que me levou. E eu olhei ali na mão dos homens que estavam me servindo, garçons, copeiros. Garçom, copeiro. As unhas limpas, mãos finas, o trato de pegar na faca, totalmente delicado. Deus pega um copeiro e diz: vai reconstruir um muro. Deus estava dizendo: eu vou usar uma habilidade que você não tem, mas é eu quem vou usar você. Talvez você está dizendo: eu não tenho essa habilidade, pastora, de superar algumas dores para assumir alguns departamentos. Deus está dizendo: pois eu vou te usar. E na medida que você vai caminhando, eu vou te habilitando. Você pode ficar de pé. Só esse moço de camisa azul. Só esse moço. Deus não te chamou para cargos de destaque, mas te chamou para uma missão relevante. Enquanto eu olho, eu vejo como que roupas de soldado, homem valente, corajoso. Nos momentos das maiores adversidades, a arma principal, depois da oração, foi manter o equilíbrio. Ele vai a de res. Ele do kirra de faia de ti. Satanás quis de tudo mexer na tua mente, para que você desistisse, para que tu parasse. Mas tu entendeu que o equilíbrio emocional, alinhado em Cristo, faz com que nós sejamos reconstrutor e não destruidor. O Eterno está dizendo: está chegando um novo tempo para a tua história. Comece a celebrar, comece a preparar o culto de ação de graças, porque um novo tempo chegou para a tua história, diz o Senhor. Deus escolheu Neemias para liderar um projeto. Não, Neemias não era arquiteto, Neemias não era nem servente de pedreiro, mas era ele quem liderava. Sabe o que Deus está dizendo quando eu escolho alguém? Não é o diploma, não é a carteirinha, é o chamado. Quem sabe você chegou aqui frustrado dizendo: eu não tenho diploma, mas você tem chamado. À medida que você tem chamado, Deus vai te capacitando no meio do caminho. À medida que você tem chamado, Deus vai colocando pessoas. Cada vez que eu sento perto de alguém, eu falo que os melhores pastores, vou falar sem medo de errar, e eu sei que está sendo gravado, os melhores pastores para nos ensinar está aqui em BH. Parece que aqui tem o dom de mestre. A gente entra no carro, a gente senta meia horinha com o pastor de BH, ele já libera uma chave para a vida da gente. Meia horinha, não. Tem lugares que tem pastores bons, mas que são levados. E eu não estou falando mal, mas eu estou dando um exemplo, porque tem uns que são sacerdotes, outros são levitas, outros são adoradores. Eu sou profeta. É por isso que quando você manda mensagem para mim no WhatsApp, no Instagram: pastora, eu estou desesperada, me ajuda. Eu não tenho condições de te ajudar, porque na verdade eu sou uma evangelista, uma ganhadora de almas. Eu sou uma profetisa do Senhor aqui na terra. E aí até mesmo eu, nos meus momentos de desespero, de medo, eu não corro atrás de profeta, eu corro atrás de mestre. Eu corro atrás de ouvir pregações de homens e mulheres que são letrados na Bíblia, que têm uma inspiração divina na palavra. E isso faz me trazer alicerce para continuar executando uma grande obra. Não, com todo respeito, porque eu não vou citar ministério, então não é ofensivo. Sai do oba-oba, sai do cai-cai. Tem pessoas que caem: Senhor, eu estava no culto e eu caí na graça, mas quando levantou fofocando, levantou prostituído, levantou mentindo. Ei, meu Deus, me perdoa, pastor, mas é a palavra que Deus está colocando no meu coração e eu preciso entregar. Não adianta cair na graça e ficar de pé na mentira. Fique de pé na verdade e derrube a mentira. Você não vai aplaudir a Jesus aí não, né? Porque a palavra é de confronto. Talvez você está dizendo: eu acho tão lindo quem sapateia. Ô filha, vai na escola. Tem escola de sapateado aí.
aprendi a duras penas, pastor. Eita Deus, hein? Eu estava lá no interior quieto. Estava no interior quietinha. Eu aprendi a duras penas. E o maior dom que Deus pode dar para nós é o dom do amor. Não, talvez você fale, eu queria ser profeta, eu queria ser pregadora, eu queria ser expulsadora de demônio. Mas se você não tiver amor, será um tambor que só faz barulho, uma carroça vazia que só chacoalha. Nos meus momentos mais difíceis, no momento em que o Senhor estava tirando lágrimas, sabe aquela lágrima que quando você sorri, a lágrima já desce, você fala, ela está chorando de alegria, será? Naquele momento, Deus não usou profeta, Deus não usou teólogo, Deus não usou pessoas eloquentes na palavra. Deus usou uma jovem que exercia e exerce ainda hoje o dom de mestre e do amor. Eu não canso, às vezes eu brigo muito com ela, mas eu não canso de agradecer o que a Marina é, porque a Marina, o equilíbrio que eu não tenho, ela tem. A visão que falha aos meus olhos, porque eu sou emotiva. Às vezes eu trabalho muito almática. A Marina dá uma olhada e fala, dá uma segurada nessa alma, pastora. Peraí, vamos lá, calma. Mestre, ensinando, dizendo, calma, quieta, espera, ora, jejua, Deus vai fazer. Não, se Ele não fez, é porque ainda não é hora. Ô meu querido de camiseta, acho que é branca ou azul bem clarinha, fica de pé. Você é da minha tribo. Juntos seremos mais fortes. Houve momentos em que eu recebi conselhos, pastor divino. Momentos em que eu olhei o Senhor pregando, trazendo uma palavra. Pensa que eu não acompanho o Senhor na internet? Acompanho outros pastores de BH. E eu vi que a missão que esses homens têm aqui é uma missão de alinhamento. Deus está alinhando você hoje de uma maneira única. Deus está colocando as coisas em ordem. Ele está dizendo, chega de ser almático, chega de ser levado pelas suas emoções, de tomar decisões precipitadas. Eu estou trazendo equilíbrio emocional. Tu não vai viver mais por aquilo que você vê, tu vai viver por aquilo que você é. Ah não, as pessoas zombam e dizem, ele é sonhador, ele dá, não sei se pode falar assim no altar, tiro no pé. Depois eu arrumo uma palavra melhor para mim pregar com mais autoridade sobre isso. Mas Deus está dizendo, eu também usei José, mas o primeiro eu provei José. Deus está dizendo, eu estou te provando porque eu tenho um grande projeto para a tua vida. Eu estou permitindo que você passe por processos de dor, porque eu tenho um grande projeto para a tua história. Se José saísse da casa do pai direto para o trono de governador, sairia menino mimado, menino paparicado, protegido pelo pai Jacó, porque o pai Jacó ainda na sua velhice construiu uma túnica colorida. Ah, José era mimado. Deus falou, eu preciso trazer maturidade para colocar ele no reino. O que você está passando não é para a tua vergonha, é para a maturidade, pois tem uma unção de governo. Aplauda Jesus aí. Neemias, ele ora, e quando ele ora, ele recebe autorização. Você quer ter missão bem sucedida? Quando eu digo missão bem sucedida, é como esposa, como mãe, como mulher, como pai, como amigo, como pastor, como professor, como babá, como legislador. Qualquer missão para ser bem sucedida tem que ter oração. Não é talento, é oração. Diga, eu preciso orar mais. Antes de tomar qualquer decisão, devemos buscar a Deus, porque é Ele quem abre as portas em nosso favor. Diga, eu preciso, Senhor, confiar que tem portas abertas através da minha oração. Neemias, Deus usa o rei para chamar governadores e dar cartas que autoriza Neemias a sair para a missão, reconstruir. Neemias, ele chega no ambiente, e o que ele depara
é com homens desanimados, porque perder sorrindo não é fácil, ser traído sorrindo não é fácil, viver dores de isolamento sorrindo não é fácil, mas eu posso dizer que é necessário. Eu não estou dizendo que é fácil. Tem essa menina de blusa preta, que tem uma de bege do lado, fica de pé. Há coisas que parecem fora da nossa força. Há momentos que nós olhamos para nós mesmos e dizemos: Deus, eu não tenho estrutura para segurar isso. Passar dores com um sorriso no rosto, passar dores e dizer: eu confio que o melhor de Deus vai chegar para a minha vida. Hoje Deus te trouxe aqui dizendo: eu conheço a sua estrutura. Eu estou dando cartas a homens poderosos para abrir portas para te honrar. Passa sorrindo, querida. Passa confiante, porque o favor não merecido de Deus, a graça, chegou sobre a tua vida, diz o Senhor. Neemias não podia perder o foco. Tinha inimigos que estavam querendo desanimar Neemias. Não se distraia. A distração traz confusão. Escrevi aqui: se há um inimigo capaz de nos vencer, é a distração, pois ela tem o poder de sabotar todas as virtudes descritas sobre nós. A desatenção afeta diretamente os objetivos, pois anula a capacidade de pensar estrategicamente em momentos de tensão e dificuldade. Não se distraia. Se você se distrair, você vai perder o foco. Eu já bati carro, bati 1, bati 2, bati 3. Seu Paulinho falou: essa precisa de um seguro. E aí um dia eu fui orar e falei: eu não vou dirigir mais, está decidido. Eu nasci para ter um motorista, pastor, eu nasci para isso. Falei: não vou dirigir mais. E Deus falou para mim: vai sim, você precisa superar. Eu falei: Deus, mas eu já bati carro, já derrubei muro, tambor, caçamba, portão, caí com o carro dentro de um campo de futebol. Não foi, deu da trave. Tortou a trave. Falei: Deus. Ele falou: sabe por que você bate? Porque você é distraída. Você está mais preocupada com o retrovisor do que de olhar para frente. Sabe por que às vezes a gente enfrenta algumas batidas? Porque nós estamos mais preocupados com o nosso passado do que reconstruir o nosso futuro. Fica de pé, preciosa. Que cor que é essa blusa? Marrom, caramelo? Para de olhar para trás, menina. Não. Pensa que você está no volante, e aí você olha e vem vindo um caminhão grandão atrás. E a gente diz assim: meu Deus, esse caminhão vai acabar comigo. Não, não vai, porque ele está atrás. Você precisa ter foco naquilo que você vai executar na frente. O Eterno está dizendo: o que passou, passou. As perdas que você viveu já passou. Agora olhe para frente. Coisa linda. O foco nos chama a tamanha responsabilidade. O foco, ele pode, quem tem foco não pode se dar ao luxo. Diga: eu não posso ter luxo da distração. Às vezes eu encontro algumas pessoas que dizem para mim: pastor, a senhora não cansa de pregar? Eu abro lá o Instagram, eu abro o YouTube, todo dia a senhora está pregando. Eu falo: eu não tenho luxo de me distrair. Eu não tenho luxo de perder meu tempo com coisas que não acrescentam na minha vida. Parece, talvez você não entenda, mas o que eu estou fazendo aqui é o meu chamado. É aqui que eu descanso, é aqui que eu me sinto segura, é aqui que eu encontro paz, é aqui que eu entendo as habilidades que Deus me deu para reconstruir a minha história. É aqui que todo o complexo de inferioridade, todo o complexo de atraso intelectual me faz sentir igual. Querido, se eu fosse me distrair, essa hora eu não estaria aqui. Se eu fosse me distrair há uma semana atrás, eu estaria ouvindo os gritos e os ruídos da escola de samba e vendo nós
dentro de uma lata, sendo taxado de conservadores. Mas sabe onde eu estava? No retiro pregando. Eu sei quem eu sou, eu sei em quem eu tenho crido. Eu não vou me distrair com as coisas do mundo. Eu prego em tempo e fora de tempo, porque os muros estão caídos, mas eu continuo indo para o propósito de uma reconstrução. Neemias entendeu que além das ferramentas para reconstruir, ele precisava que o povo tivesse armas para se defender. Você precisa ter armas de defesa. Quem quer reconstruir a história precisa ter armas de defesa. Quais? Muda de mesa, muda de ambiente, começa a frequentar outros lugares. Eu era mulher de boteco, mulher que ficava sentada tomando corote e comendo pé de galinha. Aqueles homens feios, oh meu Deus do céu, judiado pelo pecado, porque o pecado enfeiece a gente. Não sei se a palavra enfeiece existe, mas agora foi. O pecado enfeiece. Não, na verdade não existe gente feia, existe gente cheia de pecado. Aqueles homens feios, tristes, derrotados. E lógico que eu também não era linda, né? Lógico. O coratinho da banca, todo mundo bêbado, perdendo dia, perdendo história, perdendo momentos, perdendo tempo. E Deus falou para mim: sai desse ambiente, muda de mesa. Ei, querida, quando você começa a andar com alguém que sonha alto, você começa a sonhar alto também. Não estou falando de delírio. Delírio é outra coisa, estou dizendo de sonhar. Por exemplo, eu tinha um sonho de pregar com aqueles microfones. Onde eu preguei com um daqueles. Eu não tenho posse, mas eu tenho acesso. Eu não tenho microfone, mas a pastora de lá tinha. Ela falou: usa o meu microfone. Ah, minha filha, eu me senti filha do pastor divino. É, pastor, movimentei de um lado, movimentei do outro. Falei: olha, sou filha do pastor divino, por isso eu posso pregar e andar para lá e para cá solta, porque eu tenho um mestre. Neemias está dizendo: usa as ferramentas. Você tem habilidades, mas também é necessário que você tenha ferramentas. Se fosse olhar de mim mesma, não teria como eu pregar nessa igreja, não teria nem como eu conhecer essa igreja. Mas Deus falou assim: oração, habilidades, ferramenta. Qual é a ferramenta? YouTube me trouxe até aqui. A oração sobrou meu nome. Para quem sabe, numa hora qualquer, o pastor divino abriu o Instagram e apareceu lá: posso falar? O pastor falou: quem é essa mulher careca? O que ela está fazendo? Falando do quê? E aí eu cheguei aqui. Usa as suas habilidades. Para com esse negócio: eu não sei fazer nada. Se até Satanás sabe fazer alguma coisa, você é pior que ele. Não é? Se até Satanás sabe fazer alguma coisa, você é pior do que ele. Se você dizer que você não sabe fazer nada, talvez o seu orgulho. Eu não posso abaixar o nível. O que é abaixar o nível? Abaixar o nível para mim é quando a gente rouba, prostitui. Mas eu posso ter diploma. Se eu precisar vender água no semáforo, eu vou vender a melhor água do mundo. Eu vou pôr lacinho, eu vou enfeitar, vou pôr versículo bíblico e vou dizer: só toma essa água, Deus é contigo. Ei, querido, Neemias estava dizendo: eu estava no conforto do palácio, agora eu estou lidando com homens desanimados, prostrados, mas eu vou motivá-los a reconstruir junto comigo. Fica de pé, querido. Camisa verde, verdinho bem clarinho. Neemias, ele estava primeiro curando as emoções dos outros. A saúde mental é a maior ferramenta que um cristão pode ter. Quando nós temos saúde mental, nós sabemos onde chorar, onde clamar, onde rir, sabemos aonde explanar. Essa eu e Caio, explanar os nossos sentimentos. Não, pode deixar, filho, depois nós pega. Não se preocupe. Deus está dizendo para mim que nenhuma muralha será erguida sobre a tua vida. Hoje Ele está levantando pessoas que vão ser ponte. Parece até que eu estou repetindo, mas Deus está dizendo assim: não tem barreiras, tem acesso. Não haverá mais muralhas.
Você disse: eu encontro tantas barreiras, eu sei fazer, eu sei executar, eu estou animado, mas as barreiras têm me impedido. Deus está dizendo: eu estou construindo pontes para você caminhar. Neemias, ele compreendeu a missão, ele chamou o povo, e aí eu escrevi aqui: quem são as pessoas com quem você pode contar no momento da reconstrução? Você tem amigos que está disposto a reconstruir com você e para você? O nível de amigos seus estão dispostos a dizer: estamos juntos. Eu não importo, eu falo que os melhores amigos não são aqueles que enxugam as nossas lágrimas. Fica de pé, casal. Os melhores amigos, você não quer ajudar? Vem aqui, irmã. De salto deu uma falhada. Os melhores amigos não são aqueles que enxugam as nossas lágrimas. Os melhores amigos é aqueles que nos suportam ver melhor do que eles. Quando eu olho para vocês, eu vejo uma perseguição terrível. Vejo fofoca, vejo calúnia, vejo alianças quase sendo quebrada, casamento querendo ser diluído, porque os amigos querem entrar trazendo dores, trazendo a incapacidade. Mas Deus está dizendo: o que eu uno, homem nenhum separa. Há momentos que vocês olham e falam: cadê aqueles que andavam do nosso lado? Cadê aqueles que choraram conosco? Cadê aqueles que acreditaram de que nós seríamos sucesso? O Eterno está dizendo: eles foram embora, mas eu estou levantando verdadeiros amigos, que quando olharem, podem dizer: vocês estão bem, porque nós estamos dispostos a reconstruir o muro com vocês. Eu vejo Deus assinando documento em teu favor, mulher. Ele está dizendo: acalma o teu coração, porque eu sou um Deus que quando eu falo, eu cumpro. Nada está parado. Eu sou o juiz da tua causa, diz o Senhor. Aplaude a Deus aí. Neemias, em 52 dias. Tem envelope, meu pastor? Eu preciso pelo menos de 100. Neemias, ele chega, começa a trabalhar. Ele não está distraído, ele está focado, ele não está parado olhando para as piadinhas e críticas. Ele é resiliente. Ao longo da reconstrução, Neemias enfrentou a oposição de Sanballat, Tobias, que tentavam desmotivá-lo com palavras e críticas. Eles diziam que o trabalho de Neemias não valeria a pena, e que até uma raposa derrubaria os muros que estavam sendo reconstruídos. Mas Neemias não deixou se abalar. Dá uma cutucadinha aí e fala: não se abala. Deixa que fale. Você está fazendo uma grande obra, você não pode parar. Não. Se nós formos parar todas as vezes que um cachorro latir, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então não se abale, continue fazendo essa obra. Às vezes, durante a nossa jornada de reconstrução, nós também enfrentamos pessoas que, como Sanballat, Tobias, tentam nos desanimar com piadas, com críticas. O inimigo usa essas estratégias para nos distrair, mas como Neemias, nós vamos manter o foco na missão que Deus nos deu. Não vamos parar por palavras negativas. Continuaremos edificando, mesmo que os críticos se levantem contra nós. Neemias, ele motiva. Neemias, ele dá ferramentas, dá condições para que comece algo novo na história daquele povo. Décadas de vergonha, décadas de humilhação, décadas de apontar de dedos, mas em 52 dias os muros estavam de pé. Esse casal, que essa mocinha está de blusa azul clara, fica de pé. Aqui, ó. Um dia Deus falou para mim: eu vou te dar uma marca. E eu falei: marca? Não entendi, sou pregadora. E aí de repente apareceu: posso falar? E surgiu o meu ministério. E aí eu acrescentei de mim mesma:
posso falar, se Cristo comigo vai, eu irei. Deus já deu a marca, Deus já deu o nome, Deus já deu o propósito. Está com medo por quê? Está querendo parar por quê? Está querendo fechar as portas por quê? Foi Deus quem deu. Não, momentos difíceis vão vir sim. Vão vir momentos que nós vamos olhar e falar assim: ó, não valeu a pena nem abrir a porta. Tem momentos que eu olho para a sublinhação da caneca, eu olho para a agenda e falo: Senhor, o ano está terminando e eu estou vendendo a agenda ainda. E Deus fala: continua, porque fui eu que dei a marca, fui eu que dei o propósito. Não desiste da empresa que Deus te deu, não existe do trabalho da execução que Deus te deu, foi Ele quem deu a... Ou ficar no... Jesus aí, eu quero agradecer. Quero agradecer primeiramente a Deus por tantos benefícios que Ele tem me feito. Agradecer a Deus que de uma maneira ímpar e preciosa Ele me deu mais um dia de vida, com um plano, com um projeto, que é de adorar e exaltar ao nome dEle. Não, talvez você está dizendo: eu não estou entendendo porque eu estou viva. Porque é a oportunidade de você continuar adorando e exaltando ao nome dEle. Quero agradecer ao pastor Dilmo, a sua esposa, toda a igreja séria aqui da cidade de Piracicaba, as congregações que se fazem presentes. Eu sou couve do couve e da Carol, por isso que eu arrisquei. Eu falei: não, se ela canta alguma coisa eu tenho que fazer também. Então, quero agradecer aos obreiros que estão aqui na intercessão. Nós sabemos que grande é a responsabilidade daquele que leva a palavra, seja pregada ou seja cantando. Porque tudo que sai não é de nós, mas é o próprio Deus que o faz. Eu estou com meu material lá fora, no stander, se você quiser adquiri-lo. Tem camiseta, tem agenda e tem Bíblia. Eu tenho um costume, quando eu falar não sei, por que agenda? Eu tenho um costume de que tudo o que Deus fala comigo naquele ano, eu anoto. Se anota para cobrar Deus depois? Não. Para que depois eu possa escrever: se cumpriu. Vou esperar. Para mim continuar. Às vezes nós estamos terceirizando para o celular, que é um meio tão prático, mas aí eu gosto de pintar de verde, de vermelho. Eu gosto de deixar registrado o que Deus já fez. Alguns irmãos perguntaram assim: olha aí, hoje é oficial. Oficial. É a primeira vez que eu estou aqui. Oficial. Então eu vou contar meu testemunho. Mas eu já vim aqui no ano de 2016. Meu Deus. E quem estava aqui, está todo mundo novo do mesmo jeito, porque eu não lembrei de ninguém. Isso é bom, não é verdade? Livro de Isaías, capítulo 43. E o verso é o 13. Já dei abraço em alguns no nome da minha equipe, que está tudo andando por aí. Eles estão... estão passando um pessoal meu, vou avisar, porque vai que algum pastor depois fique preocupado. Está passando alguns dos meus amigos, meus assessores, colaboradores. Eles estão pegando o nome só porque no final sorteia uma Bíblia ou uma camiseta, uma Bíblia ou uma agenda, só por causa disso. Diz assim, ó, no livro de Isaías, capítulo 43, e o verso é o 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer alguém escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Você pode sentar louvando e engrandecendo ao nome santo do Senhor. Quando nós começamos a ler o livro de Isaías, nós começamos a falar de um homem que teve a incumbência de ser profeta na terra. Não, talvez você acha... Tem que mudar de lado. Só virei iniciado, deu, né? Talvez você ache que ser profeta é uma decisão sua. E é por isso que muitas das vezes, ou a maioria das vezes, aqueles que recebem o dom da profecia, eles se sentem inseguros, porque nós pensamos na nossa performance humana. Mas aí eu vim aqui para lembrar que cada dom e talento que você tem, foi o próprio Deus quem te deu. Não! O Senhor é aquele que escolheu com perfeição. Talvez você diga: mas eu não levo jeito, eu não sei andar, eu não sei falar. Deus não erra quando Ele te escolheu. Deus escolhe Isaías. Isaías está falando de algo maravilhoso, que é a vinda do Messias, o Salvador. Aquele povo, ele está cativo. Eles estão presos no pior ambiente que um ser humano pode estar, nas suas emoções. Aquelas pessoas, elas já tinham vivido momentos de vitória, momentos de grandes conquistas, mas passaram por derrota.
E eles não estavam acreditando que Deus poderia restaurar a tua sorte. Eu vim aqui para declarar para a tua vida que o Deus de restauração chegou nesta casa. Eu vim aqui para declarar nesse altar que não importa o que você perdeu, não importa como que ficou, o que importa é que o Deus de resgate, quando Ele chega para mudar por completo a nossa história. Eu venho da cidade do interior, e naquela cidade onde os meus pais moravam, nós éramos uma família vulnerável. Uma casa onde passou por algumas ou milhares de adversidades. Eu poderia dizer que a maior adversidade foi alimentação. A maior adversidade foi recurso financeiro. Mas hoje, na minha caminhada cristã, eu percebo que você pode ter dinheiro, que você pode ter casa, mas se você não tiver Jesus, você continua não tendo nada. Eu vejo algumas pessoas fazendo campanhas, e eu sou a favor, porque depois eu vou contar sobre isso. Eu vejo pessoas fazendo campanha para ganhar casa. Eu descobri que casa é muito fácil ter, difícil é construir um lar. Não, talvez você chegou aqui em Piracicaba e você disse: eu queria ter uma casa no condomínio tal, eu queria ter uma casa na alvenaria tal. Isso aí é tranquilo, querida. Difícil que é independente de onde você esteja, você dizer: eu tenho um lar, eu tenho um lugar onde me apoia, onde me dá descanso, onde é o meu abrigo. Aquela casa era uma casa cheia de contendas. Meu pai era um homem instável, levado pela dor do alcoolismo. Um homem alcoólatra que bebia em torno de 2 a 3 litros de pinga por dia. Um homem que, em todos os momentos, a palavra, o gesto, era de agressividade. Um homem que batia na minha mãe, que espancava a minha mãe. E quando não mutilava, não estragava a minha mãe do físico, mutilava o coração. Com tantas palavras de ofensa. Eu cresci num lar distorcido. Um lar onde não tinha regra, um lar onde não tinha princípios. Quando criança, eu lembro que meu pai levava-me na porta do bar, e eu ficava com ele ali, tomando as suas caipirinhas, sua bebida com seus amigos, e eu ficava esperando o final da feira, para que eu pudesse coletar ou colher aquilo que sobrou da feira para levar para casa. É certo que naquele bar, muitas das vezes alguém fazia alguma gracinha. Eu até vi uma menina negra de shorts correndo por aqui. Eu falei: olha o que a Sandra está fazendo aqui. Eu me vi naquela criança. Aquela criança, ela tinha um sorriso bonito, uma menina esperta, inteligente, mas eu tinha um déficit. Eu necessitava de palavras de afirmação. Na minha casa, meu pai e a minha mãe, eles diziam para mim: você fala muito, você é burra, você não deixa quieta, cala a boca. E aquilo, eu queria florescer, eu queria crescer na minha identidade. Ei, querido, talvez você está lutando por alguns títulos. Talvez está lutando como pastor, como missionário, dizendo: pastor, olha, eu tenho abandonado minha casa, minha família, para entregar tudo aquilo que Deus pediu para mim. Você está fora do evangelho. Porque se você não colocar a sua família como prioridade, você não tem capacidade de coordenar, de conduzir um povo. O primeiro ministério que nós precisamos nos desgastar ainda continua sendo família. Por falta da ausência daquela paternidade. Eu encontro com um amigo do meu pai. Eu tinha de 7 para 8 anos de idade. Aquele senhor, já adulto, ele dá aquilo que eu queria. Ele olha para mim e diz: Sandra, como você é bonita, como você é inteligente. Ele pegava os meus desenhos e ele olhava com tamanha admiração que o meu coração se enchia de aconchego. Até que um dia aquele homem teve um encontro comigo. Era um pedófilo. Eu fui liciada e exculpada de 7 para 8 anos de idade. É claro que não vou falar sobre isso porque tem criança aqui, mas eu quero que você ensine seu filho. Fale com ele sobre esse assunto dentro de casa. Não tenha medo de ensinar teu filho que existem pessoas que são maliciosas, que adultos não podem tocar em certos lugares. Não, meu filho está protegido. Não, nós não estamos protegidos não. Proteção nós só temos quando nós temos conscientização. E o que nós temos que aprender dentro da nossa casa.
Não, para de terceirizar a sua responsabilidade para os professores da escola, para a tia mais velha, para o professor da escola dominical, para pastores. Você tem que falar, filha, se papai, se vizinho, se amigo do papai, se amiga da mamãe, tocar em lugares que não são convenientes, fala para o papai, fala para a mamãe. Eu aceitava aquele toque, e eu não tinha para quem falar, porque na verdade, eu não reconhecia os meus pais. O que eu via é um homem alcoólatra, agressivo. O que eu via era uma mulher inerte, que não sabia se levantar para defender a sua casa. Ei, mulher, se posiciona hoje. A função da mulher é fazer da sua casa um lar feliz. A função da mulher casada, não, a mulher solteira, a gente fala um outro dia. Mas a função da mulher casada é fazer o seu lar feliz. Aí você vai falar, pastora, e o meu marido? A obrigação do seu marido é fazer você feliz. A Bíblia diz que o nosso marido, ele deve nos amar como Cristo amou a igreja. Não, se quer ver um homem pobre, é um homem que não faz a sua esposa feliz. Porque quando o homem deixa que a sua esposa seja próspera, deixa que ela, não, isso é lei judaica, que ela seja próspera, as riquezas de Deus vêm sobre a vida desse homem. Ei, homem, você está falando, pastor, eu estou vivendo uma vida de fracasso. Talvez é porque você não está abençoando a tua esposa, você não está motivando, não está incentivando. Muda hoje esse palavreado. Naquela casa eu não tinha com quem falar. Uma criança que se escondia no meio das dores. Uma criança que, por incrível que pareça, aquele lugar da pedofilia era o único lugar que eu me sentia amada. Oh, mulher, eu aceitava ali para receber uma palavra de carinho. Eu aceitava aquele momento para receber uma lata de sardinha, para pegar 2 pães. E eu quero dizer algo para você que é incrível. Você não precisa de elogio de ninguém. Você precisa saber quem você é. Não. Se você chegou aqui hoje com uma baixa autoestima, dizendo, ai, eu estou meio gordinha. Está gordinha porque quer. Ah, porque eu estou sem dente, tá? Porque quer. Porque quando você começa a amar a si mesmo, você começa a cuidar de si mesmo. Eu já vi tantas mulheres, e eu também já fiz parte dessa contagem, de chorar porque fulano não me ama. Mas o importante não é fulano não me amar. O importante é Deus me amar. E eu reconhecer o amor de Deus em mim. Aquela criança está deformada na mão daquele homem. Aquela criança, o que vê na casa é desgraça, é pobreza, é vulnerabilidade. Eu lembro que nós morávamos num cortiço onde tínhamos 7 casas e um banheiro central para 7 famílias. Aquele banheiro central entope. E aí vem uma pessoa. Eu, criança, não vou falar com tanta propriedade. Vem uma pessoa e desentope através do encanamento que tinha na cozinha da minha casa. Ah, meu pai, um homem alcoólatra, relapso, esquecido. Aí eu brinco e peço perdão aos pastores. Um homem banana. Pastor, o que é um homem banana? Um homem banana é aquele que passa o sábado inteiro lavando o carro e não tem coragem de pegar na mão da esposa para passear. Um homem banana é aquele que deita no sofá e o varal arrebenta, ele leva 6 meses para arrumar. Aí ele olha e fala, como minha esposa é confuseira. É porque todo homem tem uma mulher abacaxi por detrás dele. Uma mulher que reclama, uma mulher que fala demais. É você que precisa mudar. Deixa de ser banana para deixar de ser abacaxi. Ah, eu sei que é difícil da glória. Ainda mais num janeiro profético. A minha mãe, com aquele homem banana dentro de casa, e ela era uma mulher abacaxi. A minha mãe vê que o meu pai não toma atitude nenhuma. Ela pega aquela vala que está no meio da cozinha, que foi o canal que usou para desentupir o banheiro, e ela cobre com papelão. Eu, criança, com 8 anos de idade, sentado à mesa comendo arroz com arroz, eu olho para aquela vala e vejo passar fezes com couve e carne. Eu olho para minha mãe e choro e falo, mãe, esse cocô não é nosso, porque nós não comemos carne essa semana. Eu sei o que é pobreza. O que eu sei o que é ser humilhada diante das adversidades. Eu sei o que é ser sentar na beira, na ponta de um carrinho de cachorro quente e esperar alguém desistir do cachorro quente para me comer o que sobrou. Mas eu também sei que quando a misericórdia de Deus chega até nós, Ele é suficiente para mudar a nossa história. O meu pai, naquele vício da bebida, Deus prepara um escape. Faz nós mudarmos de casa.
Quando nós mudamos de casa, nós fomos parar bem próximo de uma igreja evangélica. Para subir, para ir para a escola, para ir para o mercado, qualquer destino que nós fôssemos, era obrigatório passar de frente daquela igreja. Aquela igreja, uma igreja pentecostal como essa, uma igreja viva como essa. Ela dava glória, ela dava aleluia. E o meu pai perguntava assim, eu não consigo entender a vida desses crentes. Ei, querido, quem está lá fora não consegue entender a sua vida. Eu não consigo entender a vida desses crentes que está com câncer, mas está dando glória. Está desempregado, mas está dando glória. Está passando pelo divórcio, mas está dando glória. Ei, tem muita gente que está passando aqui hoje na frente da Madureira em Piracicaba e está dizendo, eu não entendo. A vida está toda virada, mas ela veio para dar. O meu pai bêbado aos 37 anos de idade. Ele entra dentro da igreja. Ele ouve uma única palavra. Eis que eu, o Senhor, o teu Deus, estou te preparando um lugar. Meu pai entrega a vida dele para Jesus. Se eu fosse você, eu tinha dado glória agora. Eu estou falando de um homem que era alcoólatra, um homem que praticava violência doméstica, que deixava sua mulher abandonada, frita. De repente ele recebe uma palavra. Sabe o que eu estou dizendo? Com apenas uma palavra Deus pode mudar a história da tua casa. Com apenas uma palavra Deus pode mudar a história da tua família. Não, talvez você está dizendo, pastora, não, Deus está dizendo com apenas uma. Meu pai, 37 anos de idade. Ele chega em casa, claro que ainda com os vestígios da bebida. E ele diz, Benedita, eu entreguei minha vida para Jesus. Minha mãe, uma mulher amarga. Que mulher que apanha aqui, continua sorrindo. Que mulher que leva palavras de baixo escalão, que continua tendo um colo de aconchego. Minha mãe estava deformada, ferida. Ela olha e fala, crente, você? Não acredito. A minha mãe, ela estava se desenvolvendo no candomblé. Eu vi a minha mãe, vou tentar diminuir aqui. Eu vi a minha mãe, os cambonos quem são? Aqueles que servem os cavalos. Já vou liberar uma palavra, você pega se você quiser. Lá no mundo, Satanás fala que você é cavalo. Quando você chega na igreja, Deus fala que você é filho. Tem essa moça de vestido, que cor que é essa roupa? Azul, fica de pé um pouquinho. A senhora senta, por favor. Fica de pé, linda. Relemaço. Redebaio torre. Eli Jacob a sub e desce. Por diversas vezes Satanás quis brincar com a tua história. Por diversas vezes o adversário quis destruir a tua vida. Lamando Relemaia de Nirefaz. Mas hoje o Deus que me trouxe aqui, Ele veio para dizer, tu és minha filha. Eu neutralizo a força do inferno contra a tua casa. Eu li operando Deus, quem pode impedir? Eu vejo Deus entrando dentro da tua casa hoje. E Ele está dizendo, é eu quem vou agir lá. Edeia, soube a nirrefácia. Acalma o teu coração, diz o Senhor dos Exércitos. Se é para Jesus, pode aplaudir mais perto, mais forte. A minha mãe, quando ela incorporava, eu via minha mãe torta, os cambonos escarrando no chão, e minha mãe lambendo o escarro. Eu via minha mãe, galinha viva passando, minha mãe pegando a galinha e rasgando no dente. Mas eu também tive o privilégio de ver minha mãe no altar, pregando a palavra. Eu também tive o privilégio de ver minha mãe liderando ciclo de oração, fazendo campanha na casa. Ei, sabe o que eu estou dizendo? A tua história não termina como começou. Talvez você chegou aqui dizendo, eu estou dando ponto, eu estou dando por encerrado. Deus está dizendo, ponto nada, o que tem é vírgula. O meu pai está apanhando da minha mãe com a Bíblia. Minha mãe está falando palavrões e desdenhando do meu pai, dizendo, agora que você destruiu o sonho, o projeto da casa, você vem com essa história de Bíblia, de que você é crente, e bate. O meu pai, que era acostumado a espancá-la, ele está parado. A lágrima está descendo dos olhos dele. E ele diz assim, Benedita, eu encontrei uma paz tão grande, e nada e ninguém
vai tirar a minha paz. Ah, não, só quem tem paz levanta a mão nessa noite. Ah, Isaías disse, ele é o príncipe, Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz. Redebaia Sorre. Agora eu tenho que falar, pastor, negro como eu, fica de pé. Relebaia Chobia, com toda licença, senhor, fica um pouquinho de pé. Relebaia Chorre. Relibiando Kirra, Relide Sol de Raça. Houve momentos que a batalha era tão grande que eu dizia assim para Deus, eu entrego nas tuas mãos. E aí o Eterno disse, embora você entregue, você vai ter que cuidar. Aí eu estou pregando essa palavra do príncipe da paz. O Deus Todo-Poderoso, que é o dono da paz, ele vem, descansa a tua alma. Sou eu, Deus, o médico dos médicos. Há momentos que tu diz, se eu falecer agora, eles ainda precisam de mim. E o Eterno está dizendo, eu estou acrescentando os anos de vida. Tu não morres sem ver todos da tua casa servindo ao Senhor. Tenha paz na tua alma, porque sou eu, Deus, que já cheguei com o anzol da transformação. Tu vai contar testemunho. Meu pai apanhando, e ele diz, eu encontrei a paz. A minha mãe falou, você está em paz? Então eu quero que você vá embora. Pega as coisas do meu pai, começa a arrumar numa sacola. E o meu pai está tranquilo, está se ajeitando para sair. Eu estou chorando, eu estou com medo. E aí minha mãe diz assim, olha, você vai dormir hoje em casa, mas amanhã eu quero que você vá embora. Quando foi pela madrugada, umas 3 horas da manhã, a minha mãe tinha um altar onde ela prestava sacrifícios a demônios. Conta-se, minha mãe, que ela levantou sentindo uma indisposição, uma inquietude. Ela vai até aquele altar, faz sua entrega, acende incenso, acende a vela. E quando ela percebe, ela vê uma sombra passar por detrás dela. Quando aquela sombra passa, ela vai correndo chamar meu pai. Ela diz, Chico, levanta, tem gente dentro de casa. O meu pai estava morto. Deus realmente tinha preparado o lugar. Essa palavra é uma palavra de esperança para mim e para você. Porque talvez você está olhando alguém da sua família e você diz, não tem mais jeito. Nós já perdemos para o crack, já perdemos para a prostituição. Eu vim aqui para dizer, se Deus prometeu que vai fazer, descansa, que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E a promessa de Deus é que nós, eu, você, a nossa casa, serviremos ao Senhor. Então ficaremos firmes guardando essa promessa. Meu pai morre e fica uma menina. E a mãe? Eu com 12 anos, a palavra que eu vou dar, eu já até pedi para psicólogos, terapeutas me ajudarem numa outra palavra. Mas ninguém veio falar nunca para mim, então eu continuo usando essa mesma. Aos 12 anos, aquele pedófilo me abandonou. Talvez hoje, como crente, a gente fala livramento. Mas ali era lugar que eu era amada. Ali era lugar que eu era reconhecida como gente. Eu sentia a dor do abandono. Eu lembro que aos 12 anos, quando ele não me quis mais, e talvez fosse pela forma de ter perdido já o corpo inocente, eu passava ali, o que eu recebia dele era desprezo. Há mais ou menos 5 anos atrás. Eu estou trabalhando, a filha dele me liga. É claro que depois que esse pedófilo me abandona, eu estou deformada. Com 12 anos eu estou na prostituição. Com 12 anos eu estou fazendo mudismo na rua. Com 12 anos eu estou alcoólatra. Com 12 anos eu estou perdendo a alegria de andar de bicicleta, de fazer amigos. Quantas coisas aconteceram até eu chegar aqui. Mas há 5 anos atrás, a filha desse homem me liga e diz, oi Sandra, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E ela disse para mim, meu pai, ele está muito doente. E eu falei, é? E ela falou, e de todos os nomes que ele fala da minha amiga, das minhas amigas, é o seu nome que ele fala. Ele quer te ver. Aquela hora meu coração fechou. E eu disse para ela, eu ando tão ocupada, tão cheio de trabalho.
Ela falou assim, arruma um tempinho para ver ele, acho que ele tem saudade de você. E eu disfarcei, desliguei o telefone, e eu falei para Deus, não inventa, eu já perdoei. Falei, não veio com conversa, Deus, está tudo certo. E fui trabalhar. Quando eu saí para trabalhar, Deus falou para mim, você tem certeza que você perdoa? Eu falei, tenho, Deus. Ele falou, então entra no mercado. É lógico que já não é mais o mesmo mercado. 5 anos atrás. Eu entrei no mercado, ele falou, pega uma lata de sardinha. Eu vou, pego uma lata de sardinha, coloco na bolsa e vou trabalhar. Trabalho o dia inteiro, nem lembro dessa lata de sardinha, estou tranquilo. E aí, quando eu chego em casa, Deus falou, você perdoou mesmo, filha? Eu falei, sim. Ele falou, então pega essa lata de sardinha que está na sua bolsa e faz uma macarronada. Quando eu coloquei a lata de sardinha em cima da mesa, eu vi a cena daquela menina encostada na parede do banheiro, sentada no chão, encostada na parede do banheiro. E as partes íntimas dentro da minha boca. A lágrima desceu. Meu coração se encheu de mágoa. Meu coração se encheu de raiva dos percursos que eu vivi na minha vida. De amores deformados que eu enfrentei porque eu não conhecia a minha identidade. Ei, querido, você só aceita amores tóxicos porque você não conhece a sua identidade. Quem é acostumado a comer lixo, ainda que apresente comida limpa, automaticamente nós vamos para a lixeira porque ninguém treinou nós a comermos lixo. A lágrima desceu e Deus falou, está pesado demais para você andar com essa mágoa. Vai lá e perdoa. Nessa noite de janeiro profético, eu quero dizer para você, está pesado demais para você andar magoado, para você andar ferido, para você andar até descalços pelas dores da vida. Vai e perdoa você. Não importa quem errou, não importa quem fracassou, o que importa é que o peso vai sair de cima de você. Eu liguei para aquela moça, falei para ela, pode esperar que eu estou chegando aí. Cheguei na casa, aquele homem estava deitado. Comecei a conversar com ele. E ele disse assim, chama sua mãe e seus irmãos. Quando eu percebi que ele ia contar, eu disse assim para ele que não precisava, que estava tudo bem, que eu fui lá para abraçar ele, estava tudo bem. Ele falou, não. Ele falou assim, todas as vezes que eu vejo você pregando, meu coração diz, peça perdão para ela. Deixa ela se libertar dessa ferida. E aí nós dois começamos a chorar. E eu abracei aquele homem como eu nunca abracei ninguém. E eu disse para ele, o senhor está mais do que perdoado. Ele me perdoou também. Eu perdoei, nós nos abraçamos, eu orei por ele. Eu saí daquela casa com o coração leve. Passado um mês o telefone toca. É a filha dele de novo. Sandra, meu pai morreu. Você vem fazer o funeral dele? Eu saio da minha cidade e vou fazer o funeral daquele homem. E para a glória de Deus, todos da família deles aceitaram Jesus Cristo. Sabe o que eu estou dizendo? O perdão quebra cadeias. O perdão libera a alma. Não, querido, talvez você está dizendo, eu não perdoo porque foi comigo, foi com a minha filha. Não importa. O que importa é que essa história trágica se transformou em testemunho de salvação. E eu posso dizer, de uma ferramenta onde me feriu, Deus me usou para ser objeto de cura para aquela família. Deus restaurou a minha identidade. Deus restaurou a minha dignidade. Deus restaurou dizendo, você é exclusiva minha. E quem é exclusivo de Deus, ele não carrega fardo pesado. Estou caminhando na bebida, na prostituição, a minha mãe no terreiro espírita. Estamos vivendo uma vida cheio de ruínas. Eu estou moça. Eu fiquei acorrentada na bebida durante de 6 a 8 anos da minha vida, até os meus 18 anos da bebida. Eu lembro que nos dias de domingo, nós ligávamos a televisão pela manhã, de sábado, ligávamos a televisão pela manhã para assistir culto. E muitas vezes assistindo os pastores que faziam culto na televisão, eles diziam assim, você que está aí na sua casa, com o copo de pinga na mão, Deus tem uma palavra para você. Eu e minha mãe pegava o copo de pinga e dizia para nós, bebia a pinga e escutava a palavra. Eu vou liberar um conhecimento para você. Muitas das vezes, e eu passei por isso, nós ficamos presos em casa dizendo, vou assistir o culto pela internet, pela televisão. Esse culto não é para nós mais. Nós temos igreja. É o ferro que afia o ferro. Não deixe o seu tempo ser roubado por pregadores do YouTube. Não deixe o seu tempo ser roubado pelos famosos da internet.
Dedique a sua vida em servir a Deus. Dedique a sua vida em buscar a Deus. Dedique a sua vida em frutificar na igreja aonde Deus te colocou. Às vezes eu me preocupo, Carol, porque as pessoas ligam, mandam mensagem, e se tiver alguém aqui, com todo respeito, não tome por ofensa, e eles dizem: eu preciso de uma palavra. Eu me sinto como uma cartomante gospel e eu não respondo, porque a palavra sai aqui direto do altar. Porque quando nós servimos a Deus, a palavra de Deus deixa clara: você não vai precisar correr atrás de bênção. A bênção vai te alcançar. Ah não, talvez você disse: eu vou lá buscar uma profecia. O Eterno está dizendo: tem profecia aqui porque tem palavra. Tem profecia aqui porque tem oração. Não para de ser crente fraco. Tô fraco. Você não é da linha de codorna. Você é filho. Você tem uma identidade no Pai. Não é de palavra, mas é de intimidade que você precisa. Não. É lógico que é mais fácil. Eu gosto de comida. Eu espero que seja comida. Eu gosto de comida. Mas eu tenho meu neto. Ele gosta do quê? De lanche. E ainda ele não gosta nem de lanche para sentar lá e comer. Ele gosta do delivery. É isso? Que a gente pega e vai embora. Tem muito crente que quer viver de delivery. Pega a bênção, ó. Não, querido. Deus é comida caseira. Deus fala: eu quero que tenha tempero. Eu quero que tenha óleo. Eu quero que tenha água. Não, comida caseira é isso. Não, primeiro você vai ser temperado pela graça. Vai ser banhado no óleo da unção. Vai ser lavado pela misericórdia de Cristo. Não, delivery não, pega e vai embora não. O que eu quero é intimidade. Porque sem intimidade com Deus, não tem como você vencer. E eu nos piores dias de fracasso, eu ia na porta da igreja. Na porta da igreja, eu encontrava com pessoas religiosas. Não todas, mas eu encontrava. As pessoas me viam semi-nua, shortinhos bem curtos, mini blusa bem acima do umbigo, bêbada. Quando eu chegava na porta da igreja para dançar, por que você dança lá? Satanás. Tanto lugar para dançar na porta da igreja. Eu ia lá dançar na porta para passar vergonha. Eu ia dançar na porta da igreja. E pasme, isso aí é para nós. As irmãs, para nós. Eu não vou falar de pastor, porque da forma como eu vestia, não tinha como nenhum pastor me atender. O irmão do ciclo de oração, você vai ficar até quando orando sem ação? As irmãs passavam de saião, de coque, e dizia: essa aí vai para o inferno. Olhavam, e algumas desviavam até a porta para não precisar olhar para aquela aberração. Mas Deus usou uma menina de apenas 6 anos de idade. Não, ela não era pastora, ela não era missionária, ela não buscava título, não, porque às vezes a gente senta na igreja e fala: só vou trabalhar se me ungir em diaconisa, só vou fazer se eu for ungida missionária. Quem precisa ter reconhecimento na terra nunca vai receber reconhecimento do céu, porque quem tem chamado não espera o óleo descer, quem tem chamado faz acontecer. Com 6 aninhos de idade, aquela menina me via bêbada, fedendo. Ela vinha correndo, me abraçava e dizia: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Ah, você pode olhar para quem está do outro lado e dizer: Jesus, Ele te ama. Essa menina de blusa preta, fica de pé, querida. Está com uma correntinha pequena aqui. Redebaio, Relibiai, Tchodiha, Releido, Kenirefaz. Houve momentos que as pessoas diziam: Jesus me ama. E eu achava aquilo tão simples, tão inferior, como se eu não precisasse do amor dele. O que eu queria era ser amada no físico. O que eu queria era ser amada no toque. Enquanto eu estou pregando essa palavra, o Deus Todo-Poderoso vem curando as tuas emoções. Vem curando os teus sentimentos. Porque tu sabe o que é rejeição. Há momentos que tu diz: eu vejo tantos estarem incompletos, casamentos, filhos, e você tem esse sonho e não avalanca, não sai.
Mas o Eterno está dizendo: eu vim aqui nessa noite para dizer que eu te amo. Que você está debaixo de uma palavra, e a palavra não morre. Releio de que refaio, relei da subnesse. Deus está tirando a amargura do teu coração. Ele está fazendo você ficar doce. Porque o tempo de você encontrar com o teu amado está chegando, diz o Senhor dos Exércitos. Aquela menina, ela não era evangelista, não era pastora, não era missionária, mas ela tinha algo maravilhoso: o amor de Cristo dentro dela. Não, porque só quem tem o amor de Cristo tem coragem de abraçar uma prostituta, uma alcoólatra, uma moradora, ou melhor, uma pessoa que vagava na rua, não morava na rua, tinha casa, que teria coragem de abraçar e dizer: Jesus te ama. Um dia aquela menina chega na porta da minha casa, ela bate palma e ela diz: Sandrão, vai ter culto das crianças na minha igreja. Eu já tinha assistido o culto pela televisão. Na televisão eu vi as pessoas caírem endemoniadas, e o pastor dizia: quem é você? Para onde você vai? Qual é seu nome? Eu falei: eu não vou na igreja de crente nada, eu vou ficar rolando lá uns 5 meses lá. Não, nada. Ela está convidando eu. Ela está dizendo: Sandrão, vai ter culto na minha igreja. E o pastor disse que quem te levar uma visita vai ganhar um presente. E eu já disse para os meus pais: a minha visita é a Sandrão. Eu estou olhando para ela e eu gostava daquela menina. Aquela menina, ela trazia uma esperança de um tempo novo para a minha história. Ela trazia a esperança de que um dia eu poderia ser igual a todos. Que um dia eu poderia estar inserida na sociedade. Era uma criança que tinha pai, tinha mãe, tinha família. E eu olho para ela sorrindo e sei que eu não tinha condições de, no meu pensamento, eu não tinha condições de ir na igreja dela. Então eu dou um sorriso e falo para ela: eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Ela sorri, com aquele sorriso simples. E ela disse: se eu for na sua, você vai na minha? Que igreja que eu ia? Terreiro, no Candomblé. Ela levantou os olhos para mim e disse: espera, eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar eu vou. Ela não falou: vou pedir para o meu pai, eu vou perguntar para Caitomante Gospel, eu vou pedir para o meu pastor, porque eu tenho casa, eu tenho igreja e eu tenho líder espiritual. Se ele deixar, eu vou. Quando foi numa noite de sexta-feira, para não dar muito ênfase, o terreiro sexta-feira é sexta-feira maior. Sexta-feira onde são feitos os maiores trabalhos de feitiçaria, onde se abre túmulos, onde fazem despacho em cachoeira. E numa noite de sexta-feira essa menina chega em casa com a Bíblia na mão, e ela diz: Sandrão, eu vim para ir na sua igreja. Eu dou um sorriso para ela e ela diz: o meu pastor falou que eu posso ir tranquila, porque Deus vai comigo. Meu querido pastor, o senhor fica de pé um pouquinho, essa gravata xadrezada, fazer um favor, do lado do senhor. Relemai chorre, releio de kirra de fai neniva faz. Enquanto eu estou pregando a palavra, eu vejo uma chuva de graça sendo derramada sobre a tua vida. E o Eterno está dizendo: tu não estás sozinho e nem desamparado. Sou eu, Deus, que ando contigo. Releio, rabai te kirre fol de ni refaz. Há momentos que tu quer procurar um ombro para desabafar, mas aí Deus fala: eu estou te tratando no secreto. Na caio, que minofaio te refaz. Que chamado lindo, porque Deus está te dando maturidade cristã. E Ele está dizendo: é eu que pego na tua mão, te conduzo para a direita, te conduzo para a esquerda. A água não vai te afogar, o fogo não vai te queimar. Essa dor de ausência de companheirismo está sendo repreendido agora, porque o doce Espírito chega e diz: sou eu que ando contigo, diz o Senhor. Você pode aplaudir Jesus? Eu já vi que vai dar movimento. Quando aquela menina fala: o meu pastor disse que eu posso ir, deixa eu cumprir, né? Eu olho para aquela menina lá de Bíblia e eu falo: depois que eu peço, eu sou fiel ao meu minuto. Aquela menina de Bíblia na mão, ela vai comigo no terreiro.
Quando ela entra no terreno, ela senta na primeira carteira, uma noite de sexta-feira. Cortinas fechadas, nós colocamos as nossas roupas, patuás, guias, começamos a bater tabaque. Abrimos a cortina. Aquela menina de 6 anos, quando ela escuta o barulho da cortina, ela se levanta e coloca a Bíblia no colo. A mãe de santo, ela está riscando o ponto no chão. Nós, os cambonos e os cavalos estão em volta, na gira. A mãe de santo risca uma vez, risca a segunda vez e nada acontece. A mãe de santo para, olha e ela diz: quem é aquela menina? Quem trouxe ela? Eu digo: fui eu. Ela diz: então tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Ei, sabe o que eu vim para dizer para você nessa noite? Que sobre a tua casa não chega mandinga, sobre a tua casa não chega olho grande, sobre a tua casa não chega feitiçaria. Não, querido, pode colocar nome no boca do sapo, coitado do sapo, porque o Deus que nós servimos, Ele é maior. Ele é um Deus grande. Eu pego aquela menina. Eu vou pular. Eu pego aquela menina, vou embora para minha casa. Eu demorei alguns anos para me converter. Eu demorei alguns anos para conhecer a Cristo. Mas todas as vezes que eu queria fracassar, que eu queria errar, eu entendia de que Deus é maior. Às vezes as pessoas perguntam: onde tudo começou? Hoje a gente fala de Braz, mas começou em Madureira. Pastor Elias Adrião, esse homem que me evangelizou, esse homem que me ensinou o que é largar da lepra do pecado. Eu cheguei na igreja de Madureira analfabeta. Ele me incentivou a estudar. Ele me incentivou a sair do catadora de latinha. Não que isso seja feio, mas dizendo: Deus tem mais para você. Ele começou a alinhar a minha vida. Eu chegava na igreja com shortinhos curtos, sentava do lado da missionária Débora. Ela olhava para mim com aqueles pernão de fora. Um dia ela chegou para mim: você é jovem, não tem problema de eu fazer. Ela disse: tudo bem, querida? Eu falei: tudo bem. Ela falou: vai ter um chá das amigas em casa. Eu não sabia nem o que era chá. Eu sabia o que era cachaça, sabia o que era roubo, o que era promiscuidade. Se você perguntasse onde estava o livro de Gênesis, eu não sabia. Mas ela disse para mim: vai ter um chá na minha casa, um chá das amigas. E eu senti de Deus de convidar você. Eu falei: ei, o que faz do chá das amigas? Ela falou: você leva a roupa que não serve mais para você. Sabe que roupa que eu tinha? Eu tinha 6 shortinhos podres e 4 blusinhas para jogar fora. Ela disse: você pega as roupas que você não gosta e leva lá e a gente troca uma com as outras. Levantou uma pastora chique, pegou meus shorts. Ela disse assim: que shorts lindo, podre. Que shorts lindo, eu vou levar esse. Levantava outra mulher de Deus, pegava aquela blusinha horrível, fedida. Olha a estampa dessa blusa, não sei o que, de Leonardo, não sei das quantas. Eu pensava: não, essa blusa é minha, mas enfim. E elas pegaram meus panos. E quando eu saí daquele chá de amigas, eu saí vestida. Eu saí pronta para viver o novo de Deus. Ei, talvez você está com o seu guarda-roupa cheio, dizendo: eu não sei como evangelizar. Mas está apontando aquele que chega semi-nua. Está olhando para aquele que está andando de shortinhos curtos, aparecendo a bochecha. Está na hora de você abrir o seu guarda-roupa e dizer: eu também posso servir com a minha roupa. Eu também posso servir com as minhas finanças. Eu também posso ser evangelista com aquilo que tem dentro da minha casa. Eles me inseriram na sociedade. Eu conheci a Cristo. E eu vou dar um espaço bem grandão, porque eu pedi só 5 minutos para o pastor. E no meio da jornada cristã, é certo que nós teremos luta. Diga: é certo. Não, se alguém está pregando algum evangelho de cara chiga, você repreende ele. A Bíblia diz: no mundo tereis aflição, mas tede bom ânimo. Quando eu entendo bom ânimo, é Deus dizendo para mim e para você: não desvia, não para, não fuja do foco, não muda, não se deforma. Eu passei pela dor. E uma das dores, passei por algumas dores. Uma delas foi a dor de uma separação, que depois se transformou em divórcio. Passei pela dor de Deus ter recolhido a minha mãe. Servindo a Deus eu estava. Servindo a Deus, o meu filho, menino igual vocês, crente. Ele chegava para mim, me abraçava e dizia: mãe, vai ficar tudo bem, Deus está com a senhora. E eu dizia: filho,
Você não está vendo que a nossa família é maldita? Deus nunca nos amou. Nós estamos lá insistindo em querer ser salvo. Tem hora que o diabo brinca com a mente da gente, né? É porque Deus, na verdade, está falando, eu estou te provando, porque o que eu tenho para a tua vida é maior do que você possa imaginar. Deus não está provando você para passar vergonha, mas Ele está dizendo, eu estou garantindo para a tua casa, que vai vir dupla honra. Meu filho, ele liberava as palavras que me motivavam a chegar até Cristo, mas eu via tudo fechado. Até que um dia Deus falou para mim, meu filho já estava na bebida, meu filho, um menino estudado, ganhava super bem, através de palavras de maldição que saía de mim. Crente, ô irmã, para com esse negócio de danado, desgraça. Arruma seu jeito de falar. Tem tanta palavra linda na Bíblia. Fala, ô seu Rosas de Saron, seu abençoado. Não. E através das palavras que eu amaldiçoava, meu filho perdeu o emprego, tornou-se alcoólatra, caiu na vida. Nesse tempo, Deus me dá um presente. Eu pulei muito para chegar até aqui. Um dia eu conto. Deus me deu o legislativo na cidade de Boituva. E eu sentada na cadeira do legislativo, um homem chega, um pastor de Indaiatuba, meu filho está lá todo desajeitado. O homem fala, levanta. Eu levanto, ele diz assim, pode sentar para o meu filho. E ele diz assim, assim diz o Senhor, eu vou levar você para uma cidade maior. Eu vou te dar uma cadeira maior. E o seu filho vai ocupar essa cadeira. Eu falei, é impossível. Se você puder, filho, vem até aqui. Meu filho voltou para Jesus. Ele serve ao Senhor no ministério comigo. Liberto da bebida, da prostituição. Um menino amável. E é vereador na cidade de Boituva. O Deus de resgate nos trouxe aqui para dizer, na minha casa teve ruína, na minha casa teve maldição, na minha casa teve bebida, mas Deus também entrou lá dentro e disse, se você acreditar em mim, operando Deus, quem pode impedir? A restauração para a tua casa. Esse janeiro vai ser um janeiro de colheita abundante, onde você vai pisar no altar como eu estou pisando nessa noite, dizendo, valeu a pena, filho, cada lágrima chorada, cada oração feita, pois Deus respondeu todas as nossas orações. Você pode ficar de pé? Esse menino hoje, vereador em Boituva, Deus me leva para São Paulo. Catadora de latinha, prostituta. Eu sou a 10ª vereadora mais votada da cidade, com 74.196 votos. Como que eu vou fazer, meu Deus? É ano de colheita, é ano de restauração, é ano onde Deus está mudando a história da sua casa, a história da sua vida. Eu quero fazer um ato profético aqui, vou usar a Carol, vou usar todo mundo que eu posso e vou tentar me ajeitar aqui para não cair. Quando nós acreditamos e confiamos no Senhor, o Senhor faz. Pastora, como que a senhora conseguiu que o seu filho voltasse? Que a senhora desse o testemunho que a senhora está dando hoje? Eu mudei meu jeito de agir. Começou primeiro em mim. Eu disse, não, quem é crente aqui sou eu. Quem quer abençoar essa casa sou eu. Não, querida. Não importa como seu marido chega, não importa como seu filho chega, não importa como sua esposa chega, quem que é crente lá?